Fundação Cash Ensinamentos em Português apresenta hoje como tema Ciência do Plasma. Aula 1, com o professor Joaquim Ferrari. Meu nome é Joaquim Ferrari e vou ser o responsável por essa aula de hoje, a aula número 1. Bom, a tecnologia do plasma, ela vai mudar o modo como a gente entende absolutamente tudo. O espaço, como a gente trata da nossa saúde, os materiais, novos materiais, geração e economia de energia, o transporte sem a queima do que a gente chama hoje de combustível fóssil. A gente vai entender também que esse nome, combustível fóssil, ele foi um nome mal utilizado e que não representa o que realmente é. O meio ambiente, na medida que a gente não tiver a queima desse combustível, a gente vai ter um cuidado maior com o meio ambiente, a gente vai gerar menos resíduo. A agricultura, com maior produção de alimentos, com menor necessidade de utilização de agrotóxicos. E a nanotecnologia, que é toda essa tecnologia que envolve essas partículas que são muito, muito, muito pequenas, que a gente não consegue ver. E o termo nano, ele se refere a alguma coisa que é mais ou menos 1/bilionésimo de um metro, né? Então, você divide 1 metro por 1 bilhão e aí você terá um nano. A ciência do plasma é um entendimento sobre o conhecimento e a energia do universo. Essa tecnologia ela foi trazida até nós pelo engenheiro nuclear Mehran Kesh. Ele é iraniano, tem 58 anos e fez a sua formação pela Universidade de Londres e é o responsável pela criação, desenvolvimento e compartilhamento de tudo isso aí que a gente está podendo acompanhar. Todo esse trabalho gigantesco que a Fundação está fazendo, ele tem uma referência que é o Mr. Cash. Aqui embaixo vocês têm 2 links, onde vocês vão encontrar várias informações sobre a Fundação e vale muito a pena ver. Esse último século, ele foi todo sobre o estado da matéria, né? Então, a gente desenvolveu o conhecimento nuclear, atômico, só que agora a gente deu um passo além, né? Até então a gente estudava e acreditava basicamente no que a gente conseguia ver e pegar. Com esse passo além,
que a gente começa a estudar esses campos, que são coisas que a gente não enxerga nem pega, e esses campos que fazem os elétrons, prótons e tudo o mais que a gente vê ao nosso redor. Então, basicamente, tudo que existe no universo é feito por campos de energia. Bom, era isso que a gente conhecia até agora, né? A matéria. Aqui é um fio de cobre e a matéria, como a gente entendia até então, ela era dividida em alguns estados, estado líquido, estado sólido, estado gasoso. Só que agora a gente vai ter um outro entendimento da matéria, sobre realmente o que a matéria é. A gente pode observar que é uma espiral, ela é uma das representações gráficas do plasma. Se a gente observar lá no fundo, no centro, a gente tem isso tudo são campos de energia, né? E essa cor mais clara aí no centro é onde estão esses campos mais intensos, campos mais fortes. Na medida que a gente se desloca desse centro para as extremidades, esses campos vão perdendo força, né? Até chegar a um ponto que a gente vê aqui, que é esse aqui, ó. Até então a gente não conseguia nem enxergar, nem a gente não conseguia, na verdade, pegar, né? A gente já enxergava porque a gente já tinha luz visível, mas a gente não conseguia pegar nesses campos. E a partir de uma determinada intensidade, que é essa intensidade aqui que está na seta, né? A gente começa, além de enxergar, a gente começa a pegar. Então isso é o que a gente chama hoje de matéria. E se a gente observa essa representação, a gente vai entender que a matéria é somente uma manifestação desses campos. Ela é uma manifestação do plasma, né? Então ela é como se fosse um estado do plasma, uma determinada intensidade do plasma, né? Tem outras intensidades, que são intensidades que se aproximam um pouco mais desse centro, que são a luz visível e os raios-x. É importante vocês entenderem, e a gente vai usar muito esse termo, que são campos magráveis, né? E o que é exatamente isso, campos magráveis, né? O magrave é um termo que ele vem da utilização dessas letras iniciais, tanto de magnético quanto gravitacional, né? É um acrônimo, e a gente vai usar muito esse termo. Então vou passar para vocês exatamente o que são esses campos agora. É importante ter uma compreensão dessa base de conhecimento, desse início, para que a partir daí a gente possa construir em cima disso. Bom, o plasma ele é basicamente composto de dois campos, que são os campos magnéticos e os campos gravitacionais, né, os campos magráveis, e eles estão em permanente interação, né?
Então, na medida que um campo ele sai como magnético, ele já tem um destino. E esse destino é o polo sul de um outro plasma. E aqui a gente percebe essa interação. Isso é uma imagem que ela tem profundidade também, é uma imagem em 3 dimensões, né? Então você vê que esses campos eles estão saindo e entrando a todo momento, mas se a gente representar isso somente com largura e altura, a gente vai perceber que esses campos eles chegam pelo Polo Sul, né? E eles saem pelo Polo Norte. Agora, o mais interessante é que, na verdade, isso tudo é uma coisa só. Quando a gente pega esse campo magnético aqui, que está saindo do plasma, né? A gente, até um determinado ponto, a gente considera ele como magnético. A partir daí, ele passa a ser gravitacional. Então, isso tudo depende de onde que a gente está olhando, né? Então, os campos existentes no primeiro plasma saem pelo Polo Norte como magnéticos, interagem e entram como gravitacionais pelo Polo Sul do plasma com o qual estão interagindo. É assim que eles mantêm sua distância um do outro. Esta lacuna permite-lhes moverem-se livremente. Diferente da matéria, quando esse estado, ele tem um maior volume. Então, isso a gente percebe no nosso corpo. Basicamente, o que dá o volume ao nosso corpo é porque tudo que está no nosso corpo está no estado que não é o estado da matéria, né? E é assim que eles interagem, mesmo que eles não estejam em contato direto uns com os outros. Entendendo os campos. A direção do fluxo desses campos determina o que chamamos de campos magnéticos e campos gravitacionais. Tudo que se afasta do plasma é magnético e tudo que se aproxima é gravitacional. Essa nova compreensão dos nanomateriais, GANs e campos, é a ciência do plasma. Esses campos são campos magnéticos. Tudo no universo é composto por campos magnéticos e suas interações. É importante fazer uma ressalva aqui, né? Porque em inglês existe o termo magnetic e magnetical, né? Então, quando eu estou falando aqui em português, a gente não tem essa diferença. Então, nesse momento aqui que eu estou usando magnéticos, eles são magnéticos e gravitacionais. Desde o átomo ao corpo até o universo, tudo é feito por esses campos. Do que conseguimos observar ao que não é possível, né? A gente tem um aparato sensorial que permite a gente ver determinadas coisas.
E essas coisas que vão poder ser vistas, né, elas estão a partir daquela da luz visível, daquela intensidade daqueles campos magnéticos gravitacionais que a gente chama de luz visível. Anterior a isso, a gente não consegue enxergar as coisas. Elas existem, mas a gente não consegue enxergar. Então a gente está imerso num universo de energia que a gente simplesmente não consegue ver. Bom, a gente tem aqui o estado da matéria, que é esse fio de cobre. Esse fio de cobre, quando ele passa por um processo de nano-revestimento, que a aula está prevista aqui nessa série de workshops, ele assume essa cor escurecida, né? E essa cor escurecida ela vem à medida que essas camadas vão se depositando, camada em cima de camada, em torno aí de 30 mil camadas, vão gerar essa cor escurecida. E com esse cobre nano revestido, a gente tem condições de captar esses GANs, e esses GANs eles vão emanar campos magnéticos e gravitacionais aí para todo o universo. Os campos ao nosso redor. Não vemos esses campos, mas sabemos que eles existem, né? Como eu acabei de falar, né? A gente não vê o raio-x, mas a gente sabe que o raio-x existe. A gente não vê o sinal do celular, mas a gente sabe que ele existe, né? A gente usa o telefone celular, tá? E cada um, tanto o raio-x quanto a luz visível e a matéria, né, eles usam uma determinada intensidade dos campos. Nós estamos muito conscientes da radiação nuclear, dos seus efeitos, no entanto, ainda não vemos esses campos. Isso tem a ver com o nosso aparato visual, né? Vemos a luz visível, mas precisamos de equipamentos especiais para ver a luz ultravioleta. A luz está numa frequência diferente. A existência e a interação de forças dinâmicas diferentes, velocidades, densidade dos campos magnéticos, leva a tudo que a gente vê. Então, na medida que esse plasma se manifesta em diferentes intensidades, surgem os planetas, as galáxias, as plantas, os animais, as moléculas e os átomos. São somente diferentes níveis organizacionais, mas são tudo uma coisa só. O plasma. Resumo. A ciência do plasma, ela vai além do que a gente conhece como estado da matéria. Ela não é uma magia, né? É o que a gente não entende ainda. E essa observação é uma observação interessante, porque a gente tende a classificar esses fenômenos que a gente não entende como fenômenos paranormais ou fenômenos mágicos, né? E agora a gente vai transformar tudo isso numa ciência. E a gente vai começar a explicar o que a gente não explicou ainda. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai ver o mundo de uma forma
completamente diferente do que foi vista até então, até esse momento em que a gente entendia basicamente a matéria. Começamos a entender que tudo neste universo e além é feito de campo. Um outro ponto é que a gente vai entender também e vai estar apto a fazer contato não só com as coisas que a gente vê aqui na Terra, nesse universo, e a gente vai falar também de outros universos. Tudo isso feito de uma coisa só, que são esses campos magnéticos gravitacionais. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira aula e a partir daqui a gente vai desenvolver mais esse conhecimento de uma forma fácil, para que todos possam acompanhar, para que todos possam entender. É importante que vocês não se assustem com o que parece difícil de ser entendido no início. Tenham a compreensão que esse entendimento ele vai vir com o tempo, mas ele é um entendimento, ele vai ser apresentado de uma forma e numa linguagem que é uma linguagem para todos. Obrigado.